Ele entrou na vida dela como uma tempestade silenciosa, carregando o cheiro da chuva noturna e uma autoridade inominável. Eu não vou deixar você sozinha. Mas antes que essas palavras fossem proferidas dos lábios de um CEO rico para a mulher que limpava sua casa, houve semanas de um silêncio pesado, um silêncio que preenchia os vastos e vazios cômodos onde apenas os ecos de tristezas não ditas reverberavam. Este não é um conto de fadas sobre um príncipe e uma Cinderela. Esta é a história de duas almas perdidas, separadas pela riqueza e pelo status, mas conectadas por algo muito mais profundo. A solidão, como uma mão, calejada pela limpeza, poderia alcançar um coração envolto na geada do sucesso? Ouça para descobrir como uma casa fria pôde se tornar o berço do amor mais caloroso. O ônibus velho exalou uma nuvem de fumaça cinzenta e partiu ruidosamente, deixando Clara na calçada de paralelepípedos de um bairro que ela só vira em revistas. Mansões imponentes se assentavam silenciosas atrás de elaboradas cercas de ferro forjado. Seus jardins tão perfeitamente cuidados que pareciam artificiais. O ar aqui parecia mais limpo, mais silencioso do que no barulhento complexo de apartamentos onde ela morava. Carregava o silêncio da riqueza, um silêncio que fazia Clara se sentir pequena e deslocada. Ela agarrou a alça de sua bolsa gasta, que continha seu uniforme simples e uma lancheira. Este era seu primeiro dia. Este emprego surgira como uma frágil tábua de salvação, desde que Davi, seu amado marido, morrera em um acidente de construção 2 anos antes. O mundo de Clara havia se reduzido a uma série de lutas para pagar o aluguel e as contas. O luto ainda estava lá, uma dor surda no peito, mas as exigências urgentes da vida não permitiam que ela se afogasse nele. A agência de limpeza a designara para este cliente de alto perfil. Um CEO de tecnologia chamado Arthur Monteiro, conhecido por ser exigente e demandar privacidade absoluta. Não fale com o cliente, seu gerente a avisara. Apenas faça seu trabalho, limpa, eficiente e invisível. É tudo o que ele quer. Clara respirou fundo e empurrou o pesado portão de ferro. Ele não fez nenhum som. Um caminho de cascalho a levou a uma imponente porta de mogno. Ela tocou a campainha e um toque melódico e refinado ecoou, um contraste gritante com o zumbido estridente de sua própria campainha em casa. Um momento depois, a porta se abriu. Arthur Monteiro nem era o que ela imaginara. Ele não estava em um terno caro, mas em um suéter de cachemira cinza e calças sociais. Seus cabelos escuros tinham um toque de prata nas têmporas, e seus olhos, de um azul profundo, continham um cansaço profundo. Ele era alto, e sua presença preenchia a porta. Mas o que mais impressionou Clara nem foi a riqueza que ele exalava, mas o vazio em seu olhar. Você é da agência de limpeza? Sua voz era grave e uniforme, desprovida de qualquer emoção. Sim, senhor, sou a Clara, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Ele recuou, gesticulando para que ela entrasse. As instruções foram enviadas por e-mail para sua agência, cozinha, sala de estar e escritório no andar de baixo. Suba, estarei no meu escritório. Não me perturbe. Com isso, ele se virou e caminhou por um longo corredor, deixando Clara sozinha no grande hall de entrada. Ela olhou ao redor, sobrecarregada. O piso de mármore branco polido brilhava, e um lustre de cristal gigante pendia do teto como uma constelação capturada. Tudo era perfeito, limpo e frio. Não havia fotos de família, nem bugigangas pessoais para mostrar qualquer sinal de vida. A casa parecia mais uma galeria de arte do que um lar. Era estéril em sua beleza, e triste. Clara começou seu trabalho, movendo-se em silêncio. Ela poliu o chão, tirou o pó das superfícies brilhantes e tentou não fazer barulho. O silêncio da casa era pesado. Ocasionalmente, ela podia ouvir o batucar constante e monótono de um teclado vindo do escritório de Arthur, o único som a quebrar a quietude. Ela se sentia como um fantasma, movendo-se pela vida de um homem sem deixar vestígios. Na sala de estar, ela notou uma grande pintura abstrata pendurada acima da lareira. Estava ligeiramente torta.
instintivamente, levada pelo hábito de alguém que gostava das coisas em ordem. Ela estendeu a mão e a endireitou gentilmente. Foi um ato pequeno, quase insignificante. Enquanto limpava a mesa de centro de vidro, ela viu algo brilhando sob o sofá de couro. Ajoelhou-se e pegou. Era uma abotoadura de prata, gravada com as iniciais A.M. Devia ter caído de sua camisa. Ela hesitou por um momento. Seu gerente dissera para não perturbá-lo, mas isto era dele. Após um momento de debate interno, ela colocou a abotoadura cuidadosamente no centro da mesa de centro, onde ele certamente a veria. Quando seu turno acabou, Clara arrumou suas coisas e saiu silenciosamente, sem ver Arthur novamente. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, a frieza da casa parecia se agarrar a ela. Em seu escritório, Arthur finalmente ergueu os olhos da tela do computador. Ele se espreguiçou, sentindo a dor nos ombros. Trabalhara por 12 horas seguidas. Saiu para a sala de estar para se servir de um copo d'água. Seu olhar caiu sobre a mesa de centro. A abotoadura estava lá, brilhando sobre o vidro. Ele a procurara a manhã toda. Ele a pegou, o polegar roçando a fina gravação. Então ele olhou para a pintura sobre a lareira. Estava reta. Ele sempre se irritara por ela estar torta, mas estivera cansado ou apático demais para consertá-la. Ele ficou ali por um longo momento, no silêncio de sua casa vazia. Pela primeira vez em meses, algo estava diferente. Uma pequena, quase imperceptível mudança. Mas estava lá. Uma mão invisível trouxera uma pequena medida de ordem ao seu caos silencioso. Pela primeira vez, ele se perguntou sobre a mulher que estivera em sua casa o dia todo. A mulher chamada Clara. As semanas seguintes caíram em um ritmo familiar. 2 vezes por semana, Clara vinha para a mansão fria. Movia-se como um fantasma por seus vastos cômodos e partia sem trocar uma palavra com seu proprietário. Arthur permanecia distante, entrincheirado em seu escritório, mas algo nele mudara. Ele começou a notar. Ele notou como ela sempre fechava os armários da cozinha suavemente, sem fazer barulho. Ele notou como ela arrumava os livros em sua mesa de centro na ordem exata que ele preferia, embora nunca tivesse dito uma palavra. Ele notou a planta no canto da sala de estar, uma que ele esquecera há muito tempo, parecer mais verde e saudável. Ela a vinha regando. Esses pequenos detalhes, esses atos silenciosos de cuidado, começaram a erodir a parede de gelo que ele construíra ao seu redor. Arthur Monteiro era um homem acostumado ao cinismo. O mundo dos negócios o ensinara que todos tinham um motivo. Geralmente dinheiro. Seu divórcio há 2 anos, um caso amargo, o deixara convencido de que até o amor era apenas mais uma transação. Ele se perguntava sobre Clara. Quem era ela? Tinha algum motivo além de seu salário? O cínico nele decidiu fazer um pequeno teste. Uma manhã, antes de ela chegar, ele acidentalmente deixou cair uma nota de $100 sob sua mesa, fora de vista, mas certamente a ser encontrada durante a limpeza. Então ele se sentou em seu escritório, não trabalhando, apenas ouvindo. Ouviu o zumbido constante do aspirador. Depois, seu silêncio, enquanto ela se movia para o escritório. O silêncio se estendeu. Ele podia imaginá-la vendo a nota. A hesitação, a tentação. Para alguém em suas circunstâncias, $100 era uma quantia significativa. Um momento depois, houve uma batida suave na porta. Muito suave. Senhor Monteiro. A voz dela era hesitante. Arthur esperou um instante antes de responder. Pode entrar. Clara entrou, a nota de $100 em sua mão. Ela não o olhou nos olhos. Senhor, encontrei isto debaixo da sua mesa. Acho que o senhor pode ter deixado cair. Ela colocou a nota na beira de sua mesa, ao lado de seu laptop. Seu olhar era claro, sem um pingo de engano. Havia uma honestidade, uma dignidade simples nela que fez Arthur se sentir envergonhado de sua própria suspeita. Obrigado. Foram as 2 únicas palavras que ele conseguiu dizer. Ela assentiu e saiu silenciosamente do quarto para continuar seu trabalho. Arthur encarou a nota. Seu teste fora um fracasso espetacular.
Ele não encontrara nenhuma falha em sua integridade. Em vez disso, encontrara uma falha em sua própria armadura cínica. Sentiu um respeito, um sentimento que não tivera por ninguém há muito tempo. A partir daquele dia, suas observações se tornaram menos suspeitas e mais curiosas. Ele começou a deixar a porta de seu escritório entreaberta, apenas para vislumbrar sua sombra passando no corredor. Ele viu o cansaço em sua postura no final do dia, o cuidado com que ela limpava uma pequena mancha de uma janela. Ela não estava apenas trabalhando, estava cuidando de sua casa. Uma tarde, enquanto limpava a cozinha, ela acidentalmente deixou cair um copo. Era um copo barato, mas o som dele se estilhaçando na casa silenciosa foi como um tiro. Clara congelou, o coração batendo forte. Estava apavorada. Tinha medo de ser repreendida, de ter seu pagamento descontado ou até de ser demitida. Começou rapidamente a juntar os cacos, e um pedaço afiado de vidro cortou seu dedo. O sangue começou a brotar. Arthur, ouvindo o estrondo, saiu de seu escritório. Ele a encontrou agachada no chão, tentando estancar o sangramento com uma toalha de papel. Seu rosto era uma máscara de pânico. "O que aconteceu?" perguntou ele, seu tom mais ríspido do que pretendia. "Sinto muito, senhor", sussurrou Clara. "Eu quebrei um copo. Sinto muito mesmo. Eu vou pagar por ele." Arthur olhou para a mão dela sangrando, depois para seus olhos cheios de lágrimas. Sua irritação inicial desapareceu, substituída por outra coisa, uma preocupação súbita e inesperada. "Não se preocupe com o copo", disse ele, sua voz mais suave. "Deixe-me ver sua mão." Ele foi ao armário de remédios e pegou um kit de primeiros socorros. Ajoelhou-se ao lado dela, um ato que surpreendeu a ambos. Ele gentilmente pegou a mão dela. Sua pele era áspera, desgastada pelo trabalho, um contraste gritante com as mãos macias e bem cuidadas a que ele estava acostumado. Ele limpou cuidadosamente o corte, aplicou um antisséptico e o cobriu com um curativo. Clara ficou atônita. Podia sentir o calor de seus dedos. Ninguém a tocara com tanta ternura desde a morte de Davi. Ela olhou para ele e, por aquele momento, a distância entre empregador e empregada pareceu se dissolver. Ela apenas viu um homem com olhos cansados e, neles, pela primeira vez, viu um lampejo de calor. "Obrigada, senhor", ela sussurrou. Ele não disse nada, apenas assentiu. Levantou-se, um constrangimento profissional retornando. "Tenha mais cuidado", disse ele, antes de se retirar para seu escritório e fechar a porta. Mas ambos sabiam que algo havia realmente se quebrado. Não o copo, mas a parede invisível entre eles. Naquele dia, o céu estava cinzento desde a manhã. Nuvens escuras se agitavam, anunciando uma tempestade que se aproximava. Clara olhou pela janela enquanto limpava, uma sensação de inquietação se instalando. Esperava terminar seu trabalho antes que a chuva começasse, mas a tempestade chegou mais rápido do que ela previra. O vento começou a uivar, sacudindo as janelas. Então veio a chuva, não em gotas, mas em lençóis torrenciais, borrando o mundo exterior em uma névoa cinzenta. Trovões ribombaram, sacudindo toda a casa. Clara sabia que não podia ir para casa. Os ônibus certamente parariam de circular, e andar naquele tempo era impossível. Ela estava presa. Ela ficou na sala de estar, segurando um pano de limpeza, sem saber o que fazer. Ela era a empregada, não tinha o direito de ficar depois de seu turno. Estava prestes a arrumar suas coisas e encontrar um canto na garagem para esperar quando Arthur emergiu de seu escritório. "Você nem pode ir para casa com este tempo", disse ele. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. "Fique aqui até passar." "Mas, senhor..." Clara começou a protestar. "Não discuta." Ele interrompeu, embora seu tom lhe fosse autoritário. Seria uma tolice sair lá fora agora? Nesse exato momento, as luzes piscaram e morreram. A casa mergulhou em uma escuridão quase total, iluminada apenas pelos relâmpagos lá fora. O silêncio repentino, após o zumbido dos eletrônicos, era desconcertante. "Droga", Arthur murmurou. A energia acabou.
Clara o ouviu se movendo no escuro. Um momento depois, um brilho quente apareceu. Ele encontrara algumas velas e as estava acendendo, colocando-as na mesa de centro e no parapeito da lareira. A luz das velas dançava, projetando sombras longas e estranhas nas paredes nuas. A casa, antes fria e estéril, de repente parecia estranhamente íntima e próxima. "Você já comeu?" Arthur perguntou. "Eu trouxe meu almoço", respondeu Clara, gesticulando para sua bolsa. "Seu almoço provavelmente já está frio", disse ele. "Vamos ver o que tem na cozinha." Pela primeira vez, eles entraram na cozinha juntos. Não como empregador e empregada, mas como duas pessoas presas em uma tempestade. Arthur abriu a geladeira, a luz de seu celular iluminando seu conteúdo. "Não tem muita coisa. Queijo, pão, alguns frios. Poderíamos fazer um queijo quente", sugeriu Clara. "Se o fogão a gás ainda funcionar." Felizmente, funcionava. A luz bruxuleante das velas. Clara mostrou a Arthur como fazer um simples queijo quente na frigideira, um conforto familiar de sua própria pequena cozinha. Ele parecia um pouco desajeitado, desacostumado a tarefas domésticas tão simples, mas seguiu sua liderança. O cheiro de queijo derretido e pão tostado encheu a cozinha, um aroma de aconchego, de lar, que estivera ausente desta casa por muito tempo. Eles se sentaram um de frente para o outro na grande mesa de jantar, cada um com um prato e um copo d'água. O silêncio entre eles agora não era constrangedor, mas confortável, coberto pelo som da chuva e dos trovões distantes. "Obrigado", disse Arthur de repente. "Pelo jantar. É só um sanduíche", Clara sorriu. "É melhor do que qualquer coisa que comi em meses", ele admitiu. E ela sabia que ele estava dizendo a verdade. Eles começaram a conversar, a princípio conversas triviais sobre a tempestade, sobre o trabalho, mas então, na intimidade forçada da escuridão e da luz de velas, os muros de defesa começaram a ruir. Arthur perguntou sobre a vida dela, e pela primeira vez, Clara lhe contou sobre Davi. Ela falou do amor deles, de seu sonho simples de uma casinha com um jardim, e da dor excruciante de perdê-lo. Lágrimas rolaram silenciosamente por suas bochechas, brilhando à luz das velas. Arthur ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele não ofereceu clichês vazios. Ele apenas disse, "Sinto muito." Então, em um momento de confiança inesperada, ele também compartilhou. Contou-lhe sobre seu casamento fracassado, como se enterrara no trabalho e perdera a mulher que um dia amara. "Eu construí um império", disse ele, com a voz baixa, "mas volto para uma casa vazia. Eu tenho tudo. E não tenho nada." Foi uma confissão vulnerável. Clara olhou para o homem à sua frente. Não mais o CEO poderoso, mas apenas um homem solitário. Ela percebeu que a solidão não discrimina entre ricos e pobres. Ela pode viver em um apartamento apertado com a mesma facilidade que em uma mansão sprawling. A tempestade ainda rugia lá fora, mas dentro da casa, um tipo diferente de quietude se formara. Uma conexão frágil, tecida a partir de confissões noturnas e uma compreensão compartilhada da perda. Eles não eram mais o chefe e a faxineira. Eram apenas Arthur e Clara. Duas almas que encontraram um abrigo temporário na tempestade da vida um do outro. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado. O céu estava de um azul impossível e o ar estava fresco e limpo. Clara acordou no sofá da sala, com o pescoço um pouco rígido. Arthur lhe dera um cobertor e um travesseiro, insistindo que ela descansasse ali. Ele dormira em uma poltrona próxima. A energia voltara em algum momento da noite. A intimidade da noite anterior pareceu evaporar à luz do dia. O constrangimento voltou. A fronteira empregador-empregada, borrada no escuro, agora parecia nítida e clara. "Obrigada por me deixar ficar", disse Clara enquanto se preparava para sair. "Claro", respondeu Arthur, seus olhos evitando os dela. "Era o mínimo que eu podia fazer." Clara voltou à sua vida diária. Mas algo havia mudado. A imagem de Arthur à luz de velas, o leve tremor em sua voz ao falar de sua solidão, persistia em sua mente. Ela começou a ver a casa dele de forma diferente. Não era mais apenas um espaço frio,
mas a concha de um homem ferido. Alguns dias depois, enquanto Clara limpava a sala de estar, a campainha tocou. Ela ficou um pouco surpresa, pois Arthur raramente recebia visitas. Abriu a porta para uma mulher alta e esguia, vestida com um vestido de grife e óculos de sol enormes. Seu cabelo loiro estava preso em um coque perfeito. "Estou aqui para ver o Arthur", disse a mulher, seu tom ríspido, seus olhos passando por Clara como se ela fizesse parte da mobília. "O mestre está em seu escritório", respondeu Clara, recuando para deixá-la entrar. A mulher, que Clara mais tarde saberia se chamar Verônica, uma associada de negócios e ex-namorada de Arthur, entrou na casa como se fosse a dona. "Arthur, querido", ela chamou, sua voz melosamente doce. Arthur emergiu de seu escritório, com uma expressão ligeiramente irritada no rosto. "Verônica, o que você está fazendo aqui?" "Apenas visitando, e trouxe alguns papéis para você assinar", disse ela, mostrando uma pasta. "Oh, sua casa está parecendo muito mais limpa ultimamente. Empregada nova?" Ela olhou para Clara com um sorriso condescendente. Clara sentiu suas bochechas queimarem. Voltou silenciosamente ao seu trabalho, tentando se fazer invisível. Mas não pôde deixar de ouvir a conversa deles. "Ela faz um trabalho muito bom", disse Arthur, seu tom ligeiramente defensivo. "Contanto que ela saiba o seu lugar", respondeu Verônica, alto o suficiente para Clara ouvir. "Você sabe que não deve se tornar muito amigável com a criadagem. Eles abusam se você der a mão." Clara sentiu uma pontada aguda, como se tivesse levado um tapa. "O seu lugar?" As palavras ecoaram em sua mente. Verônica estava certa. O lugar dela era aqui. Para limpar, o lugar deles era em outro mundo. Um mundo de vestidos de grife, reuniões de negócios e casas que ela só poderia limpar, nunca pertencer. O calor que sentira na noite da tempestade parecia uma ilusão tola. Arthur não discutiu com Verônica. Ele apenas mudou de assunto para os negócios. Talvez ele não tivesse ouvido. Ou talvez não se importasse. Para Clara, o silêncio dele foi pior do que as palavras de Verônica. Confirmou seu pior medo, que para ele, ela ainda era apenas a empregada. Depois de assinar os papéis, Verônica demorou-se, andando pela sala de estar e comentando sobre a arte. Então ela parou em frente a Arthur, colocando a mão intimamente em seu peito. "Vamos comemorar o novo contrato hoje à noite. Que tal? No nosso lugar de sempre." Do canto da sala, Clara viu tudo. Viu como Arthur não afastou imediatamente a mão de Verônica. Ele pareceu hesitar. Naquele momento, um abismo pareceu se abrir entre Clara e Arthur. Um abismo de status social, de riqueza, de vidas completamente diferentes. Ela se sentiu tola por ter pensado que poderia haver uma conexão entre eles. Ela era apenas uma viúva pobre tentando ganhar a vida. Ele era um CEO, pertencente a um mundo que ela nunca poderia tocar. Verônica finalmente partiu, deixando um rastro de perfume caro no ar. Arthur se virou, parecendo cansado. Ele viu Clara, que estava limpando uma mesa com foco exagerado, de costas para ele. "Clara", ele começou. "Estou quase terminando, senhor." Ela o interrompeu, sua voz fria e distante, assim como no primeiro dia. Ela não o chamou de Arthur. Voltou a ser senhor. A barreira fora reerguida, mais forte do que nunca. Arthur ficou ali, confuso com a mudança repentina. Ele não entendeu o que havia acontecido. Tudo o que sabia era que o calor, a frágil conexão que encontraram na tempestade, fora extinto pela dura realidade do ciúme e das divisões sociais. Nos dias que se seguiram, Clara construiu uma fortaleza ao seu redor. Chegava na hora, trabalhava com eficiência mecânica e partia no momento em que seu turno terminava. Evitava todo contato desnecessário com Arthur. Se ele tentava iniciar uma conversa, ela respondia com respostas breves, educadas, mas frias, sempre o chamando de Senhor Monteiro. O calor em seus olhos desaparecera, substituído por um vazio profissional. Arthur sentiu a mudança profundamente. A casa estava fria novamente, mas o frio era pior agora porque ele provara do calor. A presença silenciosa de Clara.
que antes lhe trazia uma inexplicável sensação de paz, agora o deixava inquieto e perdido. Ele repassava a noite da tempestade, as confissões, o sentimento de conexão genuína. Não conseguia entender por que aquilo havia desaparecido. Supôs que fora por causa da visita de Verônica, mas não sabia exatamente o que causara a ruptura. Ele tentou quebrar o gelo. Um dia, deixou um grande bônus em dinheiro no balcão da cozinha com um bilhete. Obrigado por seu trabalho duro. Quando voltou naquela noite, o dinheiro ainda estava lá. No dia seguinte, Clara o entregou a ele. Senhor, o senhor deixou isto. Não posso aceitar. Eu recebo meu salário integral. A rejeição dela foi como um tapa. Ele percebeu que o problema não era dinheiro. Tentara resolver um problema emocional com uma solução material. Um erro que cometia com frequência. Finalmente, Clara não aguentou mais. Estar naquela casa, tão perto do homem que despertara sentimentos que ela pensava terem morrido com Davi, apenas para ser afastada por uma dura realidade, era doloroso demais. Ela decidiu pedir demissão. Naquela noite, ela escreveu uma breve e formal carta de demissão. Não deu nenhuma razão, simplesmente afirmando que trabalharia até o final da semana. Na manhã seguinte, chegou cedo. Colocou a carta na mesa de Arthur antes que ele acordasse e começou seu último dia de trabalho. Arthur encontrou a carta quando entrou em seu escritório. Leu-a. Depois leu-a novamente. Cada palavra era como uma martelada em seu peito. Perdê-la. O pensamento lhe causou um surpreendente surto de pânico. Ele percebeu que a presença de Clara em sua vida se tornara mais importante do que ele jamais admitira. Ela não era apenas a mulher que limpava sua casa. Era a pessoa que trouxera luz para os cantos mais escuros de sua alma. Era ela quem via o verdadeiro ele, não o CEO, mas o homem solitário. Ele não podia deixá-la ir assim. Ele saiu correndo de seu escritório, procurando por ela. Encontrou-a na cozinha, arrumando seus materiais de limpeza, pronta para sair mais cedo do que o normal. Clara, ele chamou, sua voz urgente. Ela se assustou, virando-se para encará-lo. Senhor Monteiro, não vá, disse ele. Por favor, nem vá. Eu preciso, respondeu ela, sua voz tremendo. Não posso mais trabalhar aqui. Por quê? É por causa da Verônica? O que ela disse? Não é só ela, interrompeu Clara, finalmente deixando suas emoções transbordarem. É tudo. É a diferença entre nós. Eu não pertenço a este lugar. Eu sou a empregada, e o senhor é o patrão. Aquela noite, na tempestade, foi um erro. Não foi real. Foi real, disse Arthur, aproximando-se, seus olhos intensos. Para mim, foi muito real. Clara, você fez algo que ninguém mais fez em anos. Você me fez sentir vivo. Você trouxe calor para esta casa, para a minha vida. Lágrimas brotaram nos olhos de Clara enquanto ela balançava a cabeça. Eu não posso. Não posso fazer isso. Amar uma vez e perder foi o suficiente. Não posso suportar isso de novo. O medo da perda, a dor da morte de Davi. Tudo isso veio à tona. Sobrecarregando-a, Arthur viu o terror em seus olhos. Um medo não apenas de suas diferenças, mas do próprio amor. Ele entendeu que ela estava aprisionada por seu passado. Ele gentilmente ergueu as mãos, não a tocando, mas deixando-as pairar no espaço entre eles. Eu entendo, disse ele, sua voz suavizando. Entendo que você está com medo, mas estar sozinho é mais assustador. Nós dois sabemos disso. Ele olhou diretamente em seus olhos e, com toda a sinceridade que pôde reunir, proferiu as palavras que vinham se formando em seu coração há tanto tempo. Eu não vou deixar você sozinha. As palavras pairaram no ar. Não era uma promessa romântica barata. Era um compromisso, um voto, um juramento de não deixá-la enfrentar o mundo sozinha, de não deixá-la se afogar na mesma solidão que ele conhecia tão bem. Clara ficou paralisada, suas palavras ecoando em sua alma. O muro que ela tentara tanto construir começou a desmoronar. Ela olhou para o homem à sua frente e viu sua vulnerabilidade, sua sinceridade e uma oferta não de riqueza,
mas de companhia. Mas o medo ainda estava lá, um monstro em seu peito, gritando que o amor só leva à dor. Ela tinha que enfrentá-lo ou fugir para sempre. A confissão de Arthur não foi uma varinha de condão que fez todos os seus problemas desaparecerem. Foi o começo de um novo caminho. Uma estrada acidentada, cheia de passos hesitantes. Clara não foi embora. Ela ficou, não como governanta, mas como alguém tentando descobrir se dois mundos vastamente diferentes poderiam se fundir em um só. As primeiras semanas foram desajeitadas. Eram como dois dançarinos aprendendo uma nova rotina, constantemente pisando nos pés um do outro. Arthur, acostumado a dirigir uma empresa, às vezes recorria a dar ordens em vez de fazer sugestões. Clara, acostumada a uma vida de serviço, lutava para aceitar um papel de igual. O primeiro encontro deles foi um exemplo perfeito. Arthur, com as melhores intenções, reservou uma mesa no restaurante francês mais chique da cidade, aquele que Verônica mencionara. Quando Clara entrou usando seu melhor vestido, um simples que comprara em uma loja de descontos, sentiu-se imediatamente deslocada. Outras mulheres usavam vestidos de noite e joias brilhantes. Os homens usavam ternos sob medida. O garçom lhe entregou um cardápio em francês que ela não sabia ler. Ela se sentiu pequena e envergonhada, como um pardal que havia entrado em um bando de pavões. Arthur, notando seu desconforto, tentou amenizar as coisas. "Deixe que eu peça por nós", disse ele gentilmente, mas isso só a fez se sentir mais dependente e inferior. O jantar passou em um silêncio tenso. A comida provavelmente estava deliciosa, mas Clara não conseguia sentir o gosto de nada. Na volta para casa, ela disse em voz baixa: "Eu não pertenço a lugares como esse. Arthur." Arthur parou o carro no acostamento. Ele se virou para ela, com uma expressão de arrependimento no rosto. "Sinto muito, Clara. Eu não estava pensando. Só queria te mostrar o melhor." "O seu melhor não é o meu melhor", respondeu ela tristemente. "Seu mundo e o meu mundo, eles são simplesmente diferentes demais." Foi um momento doloroso de realização para ambos, mas em vez de desistir, Arthur decidiu tentar uma abordagem diferente. Alguns dias depois, ele sugeriu: "Hoje, você me mostra o seu mundo." Clara hesitou, depois concordou. Ela o levou ao seu bairro. Ele dirigiu seu carro de luxo por ruas lotadas, estacionando-o ao lado de sedãs envelhecidos. Ele entrou em seu pequeno apartamento, onde tudo era arrumado, mas gasto. Sentou-se em seu sofá poído e bebeu chá de uma caneca de cerâmica comum. Então, ela o levou ao mercado local onde fazia compras. O ar era barulhento, movimentado e cheio de cores e cheiros. As pessoas cumprimentavam Clara pelo nome, perguntando como ela estava. Aqui, ela não era uma faxineira invisível, era parte de uma comunidade. Arthur, em suas roupas caras, era quem estava deslocado. Mas ele não estava desconfortável. Ele observava, ouvia e sorria. Ele comprou um buquê de margaridas selvagens de uma velha vendedora de flores, a flor favorita de seu falecido marido, que ela mencionara uma vez, e deu a ela bem ali, no meio do mercado. Aquele pequeno gesto significou mais para Clara do que todos os restaurantes chiques do mundo. Mostrou que ele estava tentando, realmente tentando, entendê-la, mas fundir seus mundos não era apenas uma questão pessoal. Eles também enfrentavam o julgamento de fora. Os colegas de Arthur olhavam para Clara com curiosidade, às vezes com desdém. Quando ele a levava a um evento da empresa, os vizinhos de Clara cochichavam pelas costas, imaginando o que ela fizera para fisgar um homem tão rico. Houve momentos em que Clara quis desistir. O peso de suas diferenças e do julgamento parecia demais para suportar. Mas então, ela olhava nos olhos de Arthur e via sua firmeza, sua sinceridade. Ele nunca tentou mudá-la. Não lhe comprou roupas caras para se encaixar em seu mundo. Em vez disso, aprendeu a amar o mundo dela. Começou a ser voluntário no centro comunitário do bairro dela. Ajudou a consertar o telhado de uma vizinha idosa. Ele se tornou Arthur, não Sr. Monteiro, e Clara, lentamente,
começou a se sentir mais confortável no mundo dele também. Percebeu que por trás dos ternos e reuniões havia apenas pessoas normais. Aprendeu a dizer o que pensava, não mais com medo de que suas opiniões não fossem inteligentes ou sofisticadas o suficiente. Eles estavam construindo uma ponte, um tijolo de cada vez, sobre o abismo que os separava. Era um trabalho lento, difícil, cheio de tropeços e momentos de dúvida. Mas cada tijolo, colocado com paciência, compreensão e amor, tornava sua ponte mais forte, mesmo com a ponte entre eles se fortalecendo. Clara ainda sentia um fantasma entre eles, o fantasma de Davi. Ela amava Arthur, sabia que amava, mas uma parte dela ainda se sentia culpada, como se ser feliz com outro homem fosse uma traição ao seu falecido marido. O medo diminuíra, mas a memória e a lealdade permaneciam, uma barreira final e invisível. Arthur, com sua crescente sensibilidade, sentia isso também. Ele sabia que não podia apagar o passado dela, nem queria. Davi era parte de quem ela era, parte da mulher que ele amava. Ele entendeu que, para realmente terem um futuro juntos, ele precisava encontrar uma maneira de honrar o passado dela. Não competir com ele. Ele se lembrou das histórias que Clara lhe contara sobre Davi e seu amor pela jardinagem. Lembrou-se do buquê de margaridas selvagens que a fizera sorrir tão intensamente. Uma ideia começou a se formar. Os vastos terrenos ao redor da mansão de Arthur eram cuidados por uma equipe de jardineiros profissionais. Eram perfeitamente belos, mas também sem alma. Como a casa fora um dia, havia um canto esquecido, atrás da casa, que recebia pouca atenção, apenas grama e algumas ervas daninhas. Numa manhã de sábado, Arthur levou Clara até lá. Ele dera folga aos jardineiros. Eu tive uma ideia, disse ele, gesticulando para o pedaço de terra vazio. Sei que não se compara à casinha com jardim que você e o Davi sonharam, mas pensei que poderíamos começar aqui. Clara olhou para ele, confusa. Quero que a gente construa um jardim juntos, explicou ele. Não um perfeitamente cuidado. O nosso, um com margaridas selvagens e lavanda. E o que mais você quiser, um lugar para lembrar e também um lugar para ter esperança. Lágrimas brotaram nos olhos de Clara. Ela entendeu o profundo significado de seu gesto. Ele não estava pedindo que ela esquecesse Davi. Estava convidando Davi para a nova vida deles. Estava criando um espaço onde a memória e a esperança pudessem coexistir. Foi o gesto final de que ela precisava. A barreira invisível em seu coração se estilhaçou. Eles puseram mãos à obra. Juntos, araram a terra e arrancaram as ervas daninhas. As mãos de Arthur, acostumadas a teclados e canetas tinteiro, ficaram sujas de terra. As mãos de Clara, calejadas pela limpeza, agora semeavam sementes com delicadeza na terra. Eles trabalharam lado a lado sob o sol, seus risos se misturando com o canto dos pássaros. Não eram mais o CEO e a viúva pobre, eram apenas duas pessoas, cultivando um futuro juntas. Nas semanas que se seguiram, o jardim tomou forma. Brotos verdes despontaram do solo. As primeiras margaridas selvagens floresceram, brancas e resilientes. O jardim se tornou seu santuário. Todas as noites, eles iam até lá, às vezes apenas para sentar em silêncio, de mãos dadas, observando seu trabalho crescer. Numa noite, enquanto o pôr do sol pintava o céu em tons de roxo, Clara se virou para Arthur. "Arthur", disse ela, sua voz clara e firme, "eu te amo." Foi a primeira vez que ela disse as palavras. Arthur sorriu, um sorriso radiante e genuíno. Ele estendeu a mão e gentilmente enxugou uma única lágrima feliz de sua bochecha. "Eu também te amo, Clara", disse ele, "e nunca mais vou deixar você sozinha." Eles ficaram sentados ali, em seu jardim de memória e esperança. Enquanto a escuridão caía, a casa atrás deles não estava mais fria. Uma luz quente brilhava das janelas, prometendo um lar, uma família, uma nova vida construída sobre uma base de compreensão, compaixão e um amor forte o suficiente para transpor qualquer divisão. Eles se encontraram não apesar de seus pedaços quebrados, mas por causa deles.
Às vezes, o amor não chega como uma tempestade avassaladora, mas tão gentilmente quanto uma mão endireitando uma pintura torta, ou tão silenciosamente quanto regar uma planta esquecida. Não se trata de encontrar uma pessoa perfeita, mas de encontrar alguém que vê suas rachaduras e seus pedaços quebrados e escolhe ficar. A história de Arthur e Clara nos lembra que a solidão não é uma sentença perpétua, e que os muros que construímos ao nosso redor, por mais altos que sejam, podem ser transpostos pela bondade e pela paciência. Uma segunda chance não é sobre apagar o passado ou esquecer aqueles que amamos. É sobre encontrar a coragem de tecer essas memórias na nova tapeçaria de nossas vidas, criando um futuro que não apenas honra de onde viemos, mas abraça para onde estamos indo. No final, as maiores casas não são construídas com pedra e argamassa, mas com compreensão. E a verdadeira riqueza não se encontra no que possuímos, mas em com quem temos para compartilhar os silêncios confortáveis. O amor, em sua forma mais pura, é talvez apenas aquela promessa silenciosa: eu não vou deixar você sozinha. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esta história com seus amigos e familiares, e se inscrever no canal para não perder mais histórias significativas